As duas únicas formas de baixar a sua glicose no sangue rápido. Essas formas não são remédios e também não é insulina. Então, se você estiver com a glicose muito alta, você provavelmente vive buscando na internet maneiras de controlar, mas só encontra soluções a longo prazo na maior parte das vezes. Então, você está cansado de depender apenas de medicamentos ou apenas da insulina e não sabe mais o que fazer para baixar o açúcar no seu sangue? Hoje eu vou te mostrar duas maneiras de baixar a sua glicemia sem medicamentos e sem insulina. Eu tenho certeza que você já encontrou diversas recomendações e muitas dessas recomendações têm grandíssima validade científica, mas quase todas elas são para o cuidado do dia a dia, para prevenir que seus níveis de glicose subam muito rápido ou sobre como regular melhor a sua glicose. Mas o que você vai fazer naquele momento em que você não está se sentindo muito bem, que você mediu sua glicemia e está lá em 200, 220, 250? O que você pode fazer nesse momento? É preciso diferenciar o manejo da glicemia no longo prazo do manejo da glicemia no dia a dia. Então, saber como lidar com uma situação de hiperglicemia, quando a glicose está alta, é muito importante. Até mesmo porque tem muita gente mal intencionada, tem muita gente aqui na internet que vende várias estratégias falsas. Então você pode acabar sendo uma vítima desses golpistas e acabar perdendo não só dinheiro, como também colocando a sua saúde em risco. Então eu juro para você que me encantaria poder dizer que existem centenas de fórmulas de baixar a glicose rápido, sem remédio, sem insulina, mas só existem duas formas nas quais realmente nós podemos confiar. Então, se você quiser saber quais são essas formas, primeiro de tudo, me conta no chat, me conta nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e também me conta se você tem diabetes ou se você tem pré-diabetes. Eu, particularmente, não tenho esses problemas. Muito provavelmente porque eu faço essas duas estratégias de forma bem rígida, né? Eu não abro mão de fazer essas duas estratégias que eu vou te contar hoje. Então, olha, me conta aí no chat, me conta nos comentários se você tem diabetes e também me fala de onde você me assiste. Vamos lá. Qual é a primeira forma de você baixar a sua glicemia rápido? E é uma fórmula muito simples. O que é isso aqui, pessoal? Água. Então, a primeira forma de você baixar a sua glicemia é mantendo uma hidratação adequada. Então, você já imaginou se algo tão simples como beber água pudesse baixar os seus níveis de glicose? Pois é, parece simples demais para ser verdade, mas é verdade. Quando você se mantém hidratado, isso ajuda a manter os níveis de glicose em patamares adequados. É claro que não vai ter um efeito tão intenso como a insulina ou como o medicamento, mas sim tem uma capacidade de baixar a glicemia significativamente. A água, primeiro, ela vai contribuir para eliminar o excesso de glicose pela urina, quando o sangue for sendo filtrado pelos rins. O rim detecta o excesso de glicose e começa a filtrar esse excesso, fazendo com que o excesso de glicose, o excesso de açúcar, saia pela urina. Então imagina que a água funciona como um caminhão de lixo, que vai te ajudar a pegar o excesso de glicose e mandar esse excesso embora do seu organismo. Então, quanto mais água você beber, mais caminhõezinhos de lixo você vai ter disponíveis para poder eliminar o excesso de glicose. E além de ajudar a eliminar o excesso, a beber água também vai diluir a glicose no sangue. Então, se os seus níveis de glicose estão muito altos, o seu corpo vai se desidratando. Por quê? O seu rim vai fazendo com que você expulse, com que você elimine essa glicose pelo açúcar, pela urina. E quando você faz urina, quando você urina, você está se desidratando, você está perdendo água. Por isso que o paciente diabético tem muita sede, porque ele está desidratado. Por isso que o paciente diabético vai muitas vezes ao banheiro,
porque o rim fica filtrando o excesso de glicose e ele precisa expulsar essa glicose de alguma forma. E aí ele forma a urina. Então, se os seus níveis de glicose estão altos, o seu corpo se desidrata na tentativa de eliminar o excesso da glicose. E o resto desse açúcar, ele vai se concentrando no sangue. Quando você bebe água, essa glicose se dilui e os níveis de açúcar no sangue vão se restabelecer normalmente. Então, a cada copo de água que você bebe, você está ajudando a diluir a glicose no seu sangue e, consequentemente, uma vez você diluindo, uma vez você tornando essa glicose menos concentrada, quando você for fazer o exame, medir lá a sua glicemia capilar, você vai ver que os níveis de glicose vão estar mais baixos. Então, resumindo, essa forma, a hidratação, faz com que o excesso de glicose seja eliminado pela urina, contribuindo para a normalização da glicemia e, além de contribuir para a eliminação do excesso de açúcar pela urina, também contribui para diluir o sangue, para tornar o sangue, fazer com que o sangue tenha menos açúcar concentrado, simplesmente porque você vai colocar mais soluto, você vai colocar mais água, na verdade mais solvente, né? Você vai colocar mais solvente, você vai colocar mais água ali, tá bom? Então quais são as recomendações? Pessoal, a água é a melhor opção de hidratação. Ah, doutor, posso tomar Gatorade, posso tomar refrigerante, posso tomar suco de laranja? Pessoal, água normal é a melhor opção. Ah, doutor, eu posso tomar 1 litro de água de uma vez só? 2 litros de uma vez só? Que eu não gosto muito de água, eu me esqueço sempre, posso tomar de uma vez só? O ideal é que você divida as tomadas de água, porque se você beber 1 litro de uma vez, ela não será absorvida da mesma forma. Então, o que é interessante? Você tomar em porções de 500 ml, de meio litro, que é o equivalente a mais ou menos 2 copos de água. Tá bom, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Você tem diabetes ou você tem pré-diabetes. Sua glicemia está alta. Você vai beber água e vai urinar. Quando você urinar, você vai se desidratar. Então, uma vez desidratado, você precisa se reidratar para repor o líquido, ok? Então, você tem que beber água de forma constante. Quanto de água você deve beber? Se você não tiver insuficiência renal crônica grave, nem insuficiência cardíaca grave, você tem que beber 30 ml de água por quilo de peso por dia, tá bom? Então, se você tiver 80 quilos, você vai multiplicar por 30, e isso vai dar 2.400 ml, que é igual a 2 litros e 400, que é a quantidade que você deve beber. Se você tiver 70 quilos, 2 litros e 100. Se você tiver 50 quilos, 1 litro e meio, tá bom? Então, essa é a primeira forma de você baixar a sua glicemia rápido. Ah, deu 220. Bebe 500 ml de água, espera um pouquinho e mede de novo e vê quanto que vai ficar a sua glicemia depois disso. Segunda forma, pessoal. Segunda forma, e eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você deixar o seu like, né, para você deixar o seu gostei, porque você está aprendendo as duas formas agora, de como controlar a glicemia de forma rápida e sem remédios. Agora, imagina quantas pessoas seriam beneficiadas com essa informação. Muitas pessoas. Só que no Brasil, são cerca de 15 milhões de diabéticos, né? Isso no Brasil, imagina no mundo. É uma doença muito comum que gera grandes problemas de saúde, é a principal causa de doença renal crônica no mundo. E muitos casos de diabetes, muitas complicações do diabetes, como o pé diabético, como as amputações, como a neuropatia diabética, poderiam ser tratadas, poderiam ser melhor controladas com essas simples medidas que eu estou contando aqui. Então, por isso que eu peço para que você curta esse vídeo, para que você dê o like, porque assim você vai contribuir para outras pessoas também descobrirem essa informação, também se cuidarem melhor. Então, a sua curtida hoje, o seu gostei, o seu like, tem o potencial de salvar uma vida. E eu não estou exagerando não, pessoal. Essa informação aqui salva vidas, ok? Então, por favor, curta esse vídeo. Não estou pedindo para ter mais visualização, não. É para a gente ajudar mais pessoas, ok? Então, vamos colocar uma meta aqui de 3.000 curtidas nesse vídeo, para eu saber que a gente ajudou 3.000 diabéticos a tratarem, a baixarem a glicose de forma rápida e natural. Segunda forma, pessoal. Primeira, hidratação. Segunda forma é a
atividade física leve a moderada. Então, a gente pode eliminar a glicose pela urina, ou, essa é a primeira forma, a gente elimina a glicose, ou a gente dilui essa glicose para que ela fique menos concentrada, ou a gente consome esse excesso de glicose dentro do nosso corpo. E qual é a melhor parte do corpo para consumir glicose? Pessoal, os nossos músculos, que precisam de glicose para fazer a contração muscular. Então, nesse momento em que você estiver com a glicemia mais alta, o seu objetivo principal é se mover, tá bom? Mas não é para se estressar. Não é para, deu 200 aqui, bota a roupa de academia, bota o tênis e sai correndo. Não é isso. Não é isso. Até mesmo porque os níveis de glicemia podem aumentar no momento em que você não pode fazer isso, em que você está trabalhando, em que você está estudando, em que você está fazendo alguma coisa. E você simplesmente não pode parar de fazer o que você estiver fazendo para sair correndo, igual louco, fazer uma atividade física. Não. Então, a boa notícia é que, nesse momento, você não precisa de nenhuma atividade física muito complexa. Você precisa de uma atividade física leve a moderada. Um exemplo, caminhar por 10 minutos depois de comer pode te ajudar a baixar os níveis de glicose. E a gente está buscando uma atividade física leve, porque se for intensa, isso vai começar a liberar hormônios do estresse, e esses hormônios do estresse podem acabar aumentando os níveis de glicose nessa hora, tá bom? É claro que o exercício de alta intensidade, de força, de resistência, são ótimos aliados no combate ao diabetes e também são muito bons para ajudar a regular os seus níveis de glicose. Mas isso é no longo prazo. Nesse momento em que você está com a glicemia elevada, o melhor exercício é uma atividade cardiovascular, onde o seu coração se acelere suavemente. Então, se você tiver esses relógios que marcam a frequência cardíaca, que meçam a frequência cardíaca, o exercício ideal ele é feito por, no mínimo, 10 minutos em 65% da sua frequência cardíaca máxima. Doutor João, como que eu vou saber o que é 65% da minha frequência cardíaca máxima? Faz o seguinte, você vai pegar 220 menos a sua idade e vai multiplicar o resultado por 0,65. Então, meu caso, eu tenho 31 anos. Então, eu vou fazer 220 menos 31, que dá 189. Vou pegar o 189 e vou multiplicar por 0,65, que é igual a 123. Ou seja, 123 é o equivalente a 65% da minha frequência cardíaca máxima. Isso quer dizer que, se eu fico 10 minutos fazendo uma atividade que gera uma frequência cardíaca de 123, meus níveis de glicemia vão começar a baixar. Mas não se preocupe também. Se você não tem como medir sua frequência cardíaca, se você não gosta de fazer matemática, existem formas mais simples e mais subjetivas de saber se você está fazendo um exercício leve ou moderado. Então, se durante a atividade você consegue respirar regularmente, você consegue manter uma conversa com outra pessoa sem problemas, ou você consegue falar normalmente, isso significa que a sua atividade está sendo leve a moderada. Agora, se você não consegue conversar, se é difícil você manter uma respiração regular, se é difícil você falar, então isso aí indica que você está fazendo uma atividade intensa, tá bom? Recomendações, pessoal, em relação à atividade física. Mas antes, eu peço que você, que não é inscrito no canal, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ative o sino das notificações e seja bem-vindo à família do canal do João, que só cresce. Então, se você caiu de paraquedas hoje e é a primeira vez que você me assiste, fica comigo, porque aqui você tem informação de qualidade, aqui são informações que vão te ajudar a ter mais saúde, a ter mais qualidade de vida. Se você já me assiste há mais tempo, mas ainda não está inscrito, é a hora de você ceder aos meus encantos e apertar esse botãozinho aqui, pessoal. Só 10% das visualizações são de inscritos, os outros 90% são de pessoas não inscritas. Então eu peço, por favor, que você, caso ainda não esteja inscrito, caso tenha caído de paraquedas aqui hoje, ou caso me assista há mais tempo, mas ainda não teve oportunidade de se inscrever, que você aproveite agora essa chance e aperte o botãozinho aqui de se inscrever e ativar também
o sino das notificações. Se você já é meu inscrito, muito obrigado aí pela preferência. É uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Vamos lá, recomendações em relação à atividade física. Comece caminhando bem devagar depois das refeições, passeando com seu cachorro, dando uma volta na praça, enfim. Aos poucos você vai aumentando a intensidade. Então começa com 10, 15 minutos para não ter que voltar completamente suado para as suas atividades. Mas se você quiser e puder, você pode continuar por mais 30 a 40 minutos. Pessoal, essas são as duas formas de baixar glicose rápido. Se você não acredita em mim, faz o teste e me conta depois. E eu te desafio a fazer isso por um mês. Um mês você fazendo isso e você me conta o que vai acontecer. Ah, doutor João, o chá pode ajudar? Pode. A gente já falou vários chás aqui que têm propriedades antidiabéticas. E o chá, só pelo fato de já hidratar, ele também contribui para diluir a glicose, para diluir o açúcar, torná-lo menos concentrado e reduzir o achado ali na hora que você for fazer a sua medição, tá bom? Importante aqui, pessoal, beber água, fundamental, fazer atividade física, fundamental, e isso está intimamente ligado ao estilo de vida. Então, a origem do diabetes tipo 2, que é o principal tipo de diabetes, que é o diabetes responsável por 90% dos casos, que é o diabetes que costuma aparecer em pessoas mais velhas, em pessoas obesas, em pessoas que não se alimentam tão bem, em pessoas que são sedentárias. Esse diabetes ele está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Então, a sua alimentação, ao seu sono, ao seu nível de ansiedade, seu nível de estresse, a seu nível de atividade física, ao fato de você beber ou de você fumar. Então, se você não atuar na origem do problema, que são os seus hábitos, né? Que é o que você come, o que você faz, como você dorme, como você se comporta, se você não atuar nisso, o problema da diabetes vai continuar existindo, porque a metformina, a insulina, elas não são o Jardiance, não são o Ozempic, eles não são a cura do diabetes. O que eles são controladores de manifestações clínicas da doença. Então, qual é a manifestação clínica principal do diabetes? Clínica não laboratorial principal do diabetes? Aumento da glicemia, hiperglicemia, muito açúcar no sangue. Qual é a origem do açúcar alto no sangue? Não é a falta de glifage, não é a falta de insulina pode ser, né? Diabetes tipo 1 principalmente. Não é a falta do Jardiance, não é a falta de Ozempic. Não. As causas da sua hiperglicemia são os seus hábitos. É você comer muito mal, e aí as suas células já estão lotadas de glicose, e aí quando a insulina pede para as células captarem mais glicose, as células falam para a insulina que não dá para captar mais glicose, porque se captar mais glicose, quem vai se ferrar é a célula, então ela tem que se proteger também, e aí essa glicose vai se acumulando na sua corrente sanguínea. Então, se você não atuar na base do problema, na causa do problema, o problema vai continuar acontecendo. Agora, por outro lado, se você elimina a origem, se você elimina o foco do incêndio, o incêndio vai aos poucos se apagando. Então, se você começa a se alimentar bem, a fazer atividade física, a beber água, a dormir bem, a controlar melhor o seu estresse, automaticamente a sua glicemia vai melhorar, principalmente se você tiver diabetes mellitus tipo 2, que é o tipo mais comum, ok? Então você precisa mudar os seus hábitos de vida, você precisa aprender como se alimentar, precisa aprender como fazer atividade física da melhor forma, e eu te ensino isso no meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão te ajudar não só a controlar seu diabetes de forma natural, sem remédios, sem médicos, sem exames, como esses hábitos também são capazes de melhorar o seu controle da pressão arterial, do colesterol, da ansiedade, da insônia, da depressão. Então, esses hábitos eles podem tanto tratar como reverter essas doenças que eu acabei de falar. E, mais do que isso, também são capazes de prevenir as principais causas de morte da atualidade, que são infarto,
derrame e câncer. Então, esses hábitos, eles servem para todas essas doenças que eu acabei de falar, servem para prevenir, tratar e reverter essas doenças que eu acabei de citar de forma natural, sem médicos, sem exames, sem precisar contratar um monte de profissional e sem remédio, principalmente, ok? Se você quiser ter acesso a esse livro para obter a oportunidade, para ter a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde de forma natural, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Pessoal, o livro custa apenas R$ 29,90. E se você não gostar do livro, não se preocupe, porque eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso integral do seu dinheiro caso você não goste do livro, tá? E eu só faço isso porque eu tenho certeza que quando você lê, você vai me agradecer e vai se agradecer também por ter feito esse investimento pequeno, de preço pequeno, de R$ 29,90, que é o valor com desconto, naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, pessoal. Então não adianta você ser rico, não adianta você estar vivo, não adianta você ter a família, todo mundo bem, se você não tem saúde. Então a gente precisa de saúde para viver, ok? Porque, sinceramente, sem saúde, aí também não tem graça, né? Porque aí é mais sofrimento do que qualquer outra coisa, tá? Então faz o seguinte, não tem desculpa para você não adquirir o seu livro. Mais uma vez, é um livro que vai te ajudar a prevenir, tratar e reverter de forma natural as principais doenças. Isso só vai exigir a sua força de vontade, a sua disciplina, o seu desejo de melhorar, ok? Então, olha, se você estiver comigo no chat, clica nesse link aqui que está fixado no chat, ok? Pode clicar nesse link, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários. Todos esses links já estão com super desconto de R$40, de mais de R$40 no livro, tá? Que o preço original do livro é R$70, mas nesse link vai sair por R$29,90. Então clica aí, esse link aqui, ou o link fixado nos comentários, ou primeiro link da descrição. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem diabetes, que vive lutando para controlar a glicemia, porque essa informação vai ser muito valiosa para essa pessoa, ok? Dá para mim uma nota, pessoal, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo aqui, onde falamos sobre duas formas naturais de baixar a sua glicose rápido. Vamos ver o que o pessoal tá achando desse conteúdo aqui. Enquanto isso, eu vou tomar meu copinho d'água e vou mandando um abraço para Nazarena Azevedo, Verônica Manfroy, Eunice Maria da Silva, Vanderleia, Elizabeth, Ana Lúcia Passos de Santos, São Paulo, Margarida Marques de Uberaba, Tazinha Oliveira, abraço para Clauderiette Antônia de Cuiabá, Mato Grosso, Rita Cássia de São Paulo, Maria Gal de Feira de Santana, Eliane Aparecida de Ribeirão das Neves, abraço para o Denise José, para Sônia Valério, que está na Flórida, em Hobe Sound. Sônia Valério, amanhã eu tô chegando aí, hein? Não em Hobe Sound, mas na Flórida. Abraço para Rosângela Barbosa de Manaus, Jaziva Correia do Rio Grande do Sul, abraço para o Ivan Câmara Pereira de Bagé. Tô vendo o pessoal aí, muita gente falando que tá pré-diabético, o pessoal falando que tá diabético. Tô de olho em vocês, hein? Tem que se cuidar. Tem que assistir o canal. E mais do que assistir o canal, tem que colocar em prática o que a gente fala aqui, tá bom? Tem que colocar em prática. Quantas pessoas já vieram falando aqui que, doutor João, segui as suas orientações e o médico suspendeu o meu remédio para o diabetes, o médico suspendeu o meu remédio para pressão. O que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não é o que eu acho, não. É ciência, pessoal. É o que realmente acontece. É a realidade, tá bom? Abraço para Elvira Pereira Reinaldo, de Campos dos Goitacazes, para a Coque, para o Coque, ou Cuque, de Manaus, Amazonas, para Maria Luísa Ferrari, o Denise José falando que tem restrição hídrica, provavelmente por algum problema renal, né, Denise? Ou algum problema cardíaco. Abraço para minha amiga Penha Vidal Vanini, da Ilha do Governador. Klaus Valentini, eu tomo 2 litros de água e um limão dentro de uma garrafa de vidro. É de boa, doutor? Klaus, de boa, né? Se 2 litros for a sua quantidade adequada de água, de boa. Denísio falando aqui que tem insuficiência cardíaca. Melhoras, hein, meu amigo Denísio?
Abraço para a Márcia Maria, do Recife, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para a Flora Oliveira, para o Rodolfo Táxi Santos. Bom dia, doutor. Só uma pergunta. Não é só minha dúvida, como praticamente todos os seguidores, ok? A diabetes 2 tem ou não a devida cura? Por que vocês médicos não têm coragem de falar que a cura? Por que vocês médicos não batem de frente com os tubarões fabricantes, doutor? E também o CRM do Brasil não tem opinião sobre o assunto. Continua abaixo, Rodolfo. Verdade, abraço, Rodolfo. Bom, pessoal, o que o Rodolfo está falando aqui? Por que não existe a cura do diabetes? Isso é uma questão de terminologia, de vocabulário, né? De prática do que a gente fala. Vamos lá. Se uma pessoa está com diabetes tipo 2, né? Porque ela se alimentou mal, porque ela é sedentária, porque ela está acima do peso. E aí essa pessoa que está com diabetes tipo 2 toma a metformina para o diabetes tipo 2, tá? Essa pessoa com diabetes tipo 2, ela começou a fazer atividade física, começou a se alimentar bem, leu o livro Código da Longevidade, colocou em prática o que estava escrito no Código da Longevidade, foi no médico, mediu a glicada, 5,2. Glicemia em jejum, 90. O médico vai falar, não tem mais por que a gente continuar esse medicamento, vou suspender a sua metformina, vou suspender o glifage. Aí eu te pergunto, você acha que essa pessoa que tinha diabetes tipo 2 e reverteu o diabetes tipo 2 por conta dos hábitos, né? Você acha que essa pessoa está curada do diabetes? O que vocês acham? Vocês acham que essa pessoa está curada do diabetes? O que vocês acham? Eu vou perguntar o que vocês acham e eu vou dar minha opinião. Escreve para mim no chat, escreve nos comentários o que você acha. Você acha que essa pessoa que tinha diabetes, leu o livro, Código da Longevidade, mudou os hábitos, foi no médico, o médico suspendeu o remédio, os exames estavam normais. Você acha que essa pessoa tem diabetes tipo 2? O que você acha? Vou falar o que eu acho. Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que a pessoa reverte uma doença, para mim ela está curada dessa doença. Mas essa é a minha opinião. A comunidade médica, a comunidade científica, não sei por qual motivo, ela acredita que, ela defende que essa doença, que é uma doença crônica não transmissível, é uma doença incurável. Ah, doutor João, por que eles dizem que essa doença não tem cura? Porque eles querem continuar vendendo remédio? Porque eles querem manter a pessoa doente? Não sei. Não sei. Existem muitas hipóteses, né? Agora, na minha opinião, a partir do momento que a pessoa tem diabetes tipo 2 e ela reverteu essa doença e ela não tem mais nenhuma manifestação dessa doença e ela não precisa mais tomar medicamentos para essa doença, na minha opinião, ela está curada. É o que eu penso. Da mesma forma que você pega um resfriado, um vírus, ficou ali doente 5, 6 dias, o vírus foi embora, você não tem mais o resfriado, você está curado do resfriado. A diabetes é a mesma coisa. Se você não tem mais resistência à insulina, se você não precisa mais tomar o remédio, se a sua hemoglobina glicada está boa, se a sua glicemia em jejum está boa, se você não tem sinais e sintomas de diabetes mais, na minha opinião, para mim você está curado. É o que eu acho. Então, eu posso falar sem problema sobre cura do diabetes. Tá? Agora, não é um medicamento que vai curar o diabetes, não é uma injeção que vai curar o diabetes, não. O que vai curar o diabetes é todo dia a pessoa fazer o que ela precisa fazer. É todo dia ela fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, beber água, comer os alimentos corretos. É isso. Essa é a cura do diabetes. Não é um remédio, não é uma injeção, não é nada. Não é uma pastilha, não é um comprimido. Não. A cura do diabetes tipo 2, tá bom, pessoal? Falando de diabetes tipo 2, está a partir do momento, a cura do diabetes tipo 2, ela começa quando você elimina as causas do diabetes tipo 2, que é o estilo de vida pouco saudável, tá bom? Um abraço para Maria do Carmo, de Araxá, Minas Gerais. Esse queijo é bom, hein? Bom dia, doutor João. Fez cirurgia dos olhos? Não fiz não, Arlene. Meu óculos está aqui, ó. É que eu
tiro para não ficar esse reflexo, entendeu? Um abraço também para Ágape Guimarães Vargas. Obrigado pelo carinho, Ágape. Abraço para Dirley Mendes. Maria do Carmo falando aqui, estava vendo o vídeo sobre cravo da Índia, estou aqui mastigando cravo, amo tudo que é natural. Maravilha. Um abraço para a outra Maria do Carmo que está aqui com a gente também. Para Arlene de Lourdes. Por favor, meus cabelos não param de cair. O que devo fazer? Arlene, tem que investigar qual é a origem da sua queda de cabelo. Pode ser um hipotireoidismo, pode ser uma deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12. Tem que fazer alguns exames. Pode ser uma causa infecciosa, tá? Pode ser uma causa emocional, pode ser uma causa pós-infecciosa, pode ser uma causa autoimune, então tem que fazer exame, tem que investigar, tá bom? Recomendo que a senhora aí busque atendimento e faça os exames. Tem que dosar a vitamina, ok? Abraço para Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, a Maria do Carmo perguntando, doutor João, tem diabetes emocional? Maria do Carmo, o nosso estado emocional, ele influencia em tudo no nosso corpo, incluindo na nossa glicemia. Agora, a gente chegar e bater o martelo e falar que existe diabetes emocional, aí eu acho que é muita coisa, é demais, é exagero, tá bom? Então, o diabetes, é emocional, porque a pessoa é muito... Ela tá triste, e aí ela come chocolate, come doce, come mal, bebe, fuma, não vai à atividade física. Então, se a gente olhar por essa ótica, pode ser emocional. Uma pessoa deprimida, que come mal, que não faz atividade física, que dorme mal, ela tem um problema emocional, que é a depressão. Essa depressão está levando a hábitos ruins, e esses hábitos ruins estão levando ao diabetes. Agora, o diabetes diretamente relacionado com o emocional, aí eu acho que é um pouquinho mais complicado a gente fazer essa associação. Abraço para Maria Cristina Cavalcante. O pessoal está falando que hoje é dia do amigo. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos vocês que eu considero meus amigos, tá bom? Um abraço aí. Feliz dia do amigo para todo mundo. Abraço para Wanda Lúcia de Pedro Alexandre na Bahia, para Gilza Lucinda de Betim, para Eliane Compagnoni, para Madame Dragon Bragança. Abraço também para minha querida Joaquina Ferreira, para... Quem mais que está com a gente aqui? Vamos ver. Vânia Jovencio, Margarida Sequeira dos Açores, Portugal. Um abraço para Sônia Maria de Jataí, Goiás. Para a Rosiane João, minha mãe tem diabetes, às vezes sobe muito, já foi provado que é emocional. E ela não quer comer tudo que precisa, principalmente arroz integral. Fala que é amargo, já está de idade e não adianta tentar. Bom, pessoal, foi o que eu falei aqui, né? É claro que o nosso emocional ele pode influenciar de forma aguda ali na nossa glicemia, tá? Agora, uma diabetes que seja 100% de origem emocional, que não tenha nenhum... Vamos lá. Uma pessoa que ela está mal emocionalmente, tá? Mas ela come bem, bebe água, faz atividade física, está num peso saudável, essa pessoa não vai desenvolver diabetes. Não vai. Ok? Diabetes tipo 2, essa pessoa não vai desenvolver. Um abraço para Dirce Teixeira, falando que sem remédio não abaixa a glicose. Abaixa sim, Dirce, mas tem que se esforçar. Tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem. Aí vai abaixar. Remédio é muito fácil, você toma remédio e pronto, não precisa de mais nada. Agora, hábito, comportamento é difícil, porque você tem que fazer todo dia. E dá trabalho. E é chato. E exige disciplina. Mas é a solução. Um abraço para Flávia Bastos. Bom dia, além da diabetes, tem algum procedimento para o controle da hipertensão? Flávia, tem sim. Vou deixar aqui um vídeo recomendado ao final dessa live sobre como controlar a pressão arterial, tá bom? Em 5 minutos. Um abraço para Elza Maria de Manaus, para Carmen Kunde do Rio Grande do Sul, Maria Joana Corruche Acunha. Um abraço para Eduardo Batista Gonçalves. Bom dia, tem como baixar de 100 para 90? Tem sim, Eduardo. Segue as orientações do nosso canal aqui. Um abraço para Rosângela Aparecida da Silva Araújo Dias. Um abraço para Maria Trevisan de Guarulhos. A Flávia Basta falando aqui, mas a hipertensão e diabetes são doenças crônicas. Cura não há. Porém, deve-se haver tratamento e disciplina de hábitos saudáveis para o resto da vida. Pessoal, é tudo questão de interpretação, né? Cada um interpreta de uma forma. Eu mostrei aqui a forma como eu interpreto. Um abraço para
A Elza Maria perguntando, doutor, o senhor vende esse aparelho de medir a glicose? Não vendo não, Elza, mas eu acho que vende na farmácia, né? Ou na internet, eu não vendo não. Abraço para Felipe Alves da Silva, Suzana Teixeira de Cabo Frio, Maria do Rosário de Itapevi. E é isso, pessoal. Ó, vou lá aproveitar meu sábado, que meu sábado hoje está lotado de compromissos, né? Aqui é de segunda a segunda, sábado e domingo é como de segunda a sexta, trabalho igual, normal, nada mudou, segue normal. Então eu vou lá. Mas, ó, você, caso queira continuar aprendendo mais, caso queira ter mais saúde, assista esse vídeo aqui, ó, sobre como controlar a sua pressão arterial em 5 minutos e este vídeo aqui, ó, sobre bebidas que ajudam a baixar a sua glicose, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e eu te vejo, ó, daqui a pouquinho nessa live e nessa live aqui. Um beijo, bom sábado e até daqui a pouco a gente está junto de novo.